Tudo que você precisa saber sobre RDL, Romanian Deadlift, ou também muito conhecido popularmente como stiff. A gente vai falar sobre execuções, problemas, um pouco de acionamentos musculares e comportamento desse exercício que é muito importante para a vida cotidiana e demais objetivos dentro do treinamento físico. Então, o Romanian Deadlift, né? Estou aqui com a minha colinha aqui, meu guia, para a gente poder falar bonitinho sobre ele. Um exercício, né, o RDL, Romanian Deadlift, que é o levantamento terra romeno. É isso mesmo. Se você acha que o stiff não é um levantamento terra, você já começou mal. Ele é um levantamento terra romeno, ou conhecido como stiff aí, americanizado, chamado de stiff. E ele é um exercício que envolve vários grupos musculares, várias estruturas, coluna vertebral, quadril, joelhos, escápulas, muito importante, nós vamos chegar nisso lá no finalzinho do vídeo, do meio para o final do vídeo. A gente vai falar sobre isso também. E a execução dele é cercada de muitos problemas. Tem gente que tem até medo de fazer o stiff porque vai machucar a coluna ou coisa do tipo. Primeiro que o stiff não é um exercício para coluna. Nenhum levantamento terra, nenhum deadlift é para coluna. Tem vídeo meu falando sobre isso recentemente aqui na plataforma. Ele é um exercício que envolve a coluna. A gente fala de predominância. A predominância dele é do quadril e não da coluna. Se você inverte essa predominância, aí você tá lascado. Você vai querer levantar um peso onde o quadril tem mais força para levantar e vai querer levantar com a coluna. Aí vai ser um problema terrível. E aí eu vou abrir uma imagem aqui pra gente ver uma execução de Romanian Deadlift bacana. E não importa se é com halter, se é com kettlebell, se é com barra, né? O barbell RDL, tanto faz. Vamos lá falar sobre um pouquinho dele, porque ele é muito importante no cotidiano para pessoas que têm dores lombares, não porque treina lombar, mas sim porque ajuda a ter maior consciência de movimento nas articulações adjacentes, por exemplo, como o quadril. Vamos lá. Esse aqui é a execução do Romanian Deadlift, o RDL, o stiff. Observe o seguinte, tá? Sobre acionamentos musculares, eu não vou ficar entrando muito em detalhe, porque tem uma, perdão da palavra, uma caralhada de grupos musculares que são necessários se contrair para poder vencer essa resistência. Mas vou colocar aqui, reduzir esse exercício, vou fazer um reducionismo aqui, que esse é um exercício que atinge principalmente os isquiosurais, os posteriores da coxa, a cadeia posterior inteira, né, da coxa, e vamos considerar também do quadril, o glúteo máximo principalmente, tá? Estou sendo reducionista, ok? Tem muito mais grupo muscular que faz força, mas eu vou reduzir um pouquinho, só para ficar mais fácil de vocês entenderem. Observe que lá embaixo, o joelho, ele não é travado. Tem muita gente que está pedindo aí, você vê a execução para travar o joelho. Não trava o joelho. Você aumenta a sobrecarga articular. O stiff, o RDL nunca deve ser feito com o joelho travado, porque quem trava o joelho, hiperestende o joelho, aumenta a chance de a pelve não girar direito, porque muitas pessoas têm encurtamento muscular na cadeia posterior. Isso dificulta a pelve girar e fazer o movimento correto, e isso acaba compensando na coluna. RDL não se trava o joelho, beleza? Então ele se inicia lá embaixo e termina de pé, com os membros quase que totalmente estendidos. O quadril é que faz a maior força, então a força é feita para frente. Não tente iniciar o movimento fazendo com a coluna para cima, isso é um erro, não é assim que se executa. A coluna acompanha o movimento do quadril. O quadril vai para frente. Imagine que essa parte aqui da minha mão é o meu quadril, eu empurro ele para frente. E a coluna acompanha esse movimento, tá? Inicia-se o movimento com o quadril e milésimos segundos depois faça o movimento com a coluna, beleza? Outra coisa importante de se falar é que o fêmur, ele fica oblíquo. O que é isso? Ele não fica retinho quando você está descendo com a barra, com o halter. Ele fica em diagonal. Isso significa que você projetou bem o quadril para trás. O fêmur fica oblíquo, ele não fica reto, oblíquo, beleza? As escápulas, que são ponto de ancoragem desse exercício e que muita gente não fala, e eu fico assim abismado, porque essa estrutura recebe uma tensão, ou seja, a tendência de, puxar gritante. É um exercício que exige muito da cintura escapular e não é mencionado por ninguém. Isso é um absurdo, isso beira ao amadorismo. Esse exercício exige muito da região dos trapézios, dos romboides, na região medial ali das escápulas. Então muito cuidado ao fazer treinos que envolvem os Romanian Deadlift e treinos depois de costas. Cuidado com o uso excessivo do trapézio. O trapézio precisa descansar, os romboides precisam descansar para manter as escápulas funcionando direito nas sessões seguintes. Beira o absurdo ver gente não falar disso. Então as escápulas
né? São ponto de ancoragem dos deadlifts, não somente do RDL, mas também do deadlift convencional, mas principalmente do Romanian Deadlift, ok? E ele tem uma característica que o difere da maior parte dos exercícios. Qual é essa característica? Ele não é um exercício que você vai ter um encurtamento total das fibras, um entrelaçamento das fibras musculares. Então a sensação dele nunca vai ser de queimação, de ardor, que a gente fala de acidose metabólica. Por quê? Não há contraposição das fibras, não há uma isquemia localizada nesses grupamentos dos posteriores da coxa, não há um encurtamento total. Então aquela sensação de ardor que geralmente é mais em exercícios de isometria com uma grande interposição de fibras, não vai haver nesse exercício. Então é difícil perceber a fadiga nesse exercício. Então a gente às vezes perde a força nos isquiosurais, no glúteo máximo, e às vezes sente ardor na coluna por tanto tempo de sustentação. Ou porque também está puxando muito na coluna ao invés de empurrar no quadril. Então ele é um exercício que é de alongamento, um exercício de alongamento com carga. Dificilmente você vai sentir acidose neste exercício por uma característica única. Trabalhamos em grandes porções de alongamentos e pequena quantidade de encurtamento, de entrelaçamento de fibras musculares, do encurtamento das fibras musculares. Então, no momento que acontece normalmente no exercício, que há um grande encurtamento de fibras, de produção de acidose, que é característica muito também do entrelaçamento das fibras, não acontece no stiff. No stiff acontece mais o estiramento, e o enfoque dele é no estiramento muscular, não um estiramento patológico de lesão, não é isso, mas de grande carga de alongamento. Então ele é um exercício único neste sentido. Pode ser que muitas vezes você estabilize tanto, por exemplo, a escápula tentando deixá-la juntinha lá em cima, né, em adução, que você tem uma acidose nos músculos entre as escápulas, mas não tem na coxa. É uma característica única desse exercício. Então deve-se ter cuidado, porque ele é muito diferente da maioria dos exercícios. Agora vamos para uma execução que eu diria que é uma execução boa de Romanian Deadlift. Vamos lá, vamos conferir. Então aí nós estamos vendo uma animação de Romanian Deadlift. Observa que o fêmur da executante está oblíquo e o joelho ele está solto. Veja que ele dá até uma leve movimentada para frente, esse tiquezinho para frente e para trás. Não há problema algum em fazer isso. Esse escape do joelho ajuda a coluna lá em cima, principalmente em pessoas que têm uma grande quantidade de encurtamento da cadeia posterior. Esse escape do joelho é muito importante para a proteção da coluna. Nunca faça, já falei, estou reforçando, travamento de joelhos no Romanian Deadlift, no stiff. Esse escape é importante, não há problema nenhum em fazer esse pequeno escape do joelho para frente. Você não está agachando, você está movimentando um pouquinho o joelho, quase que não deixando ele travar. Isso também, de certa forma, é uma vantagem, porque quando a gente tem uma pequena flexão de joelho, a gente diminui um pouco o acionamento ou a demanda sobre os posteriores da coxa e aumenta em quem? No glúteo máximo. Então não é demérito nenhum fazer esse tipo de manobra de uma pequenininha flexão de joelho que muita gente considera como erro. Erro é tentar reproduzir o mesmo método de execução em todo mundo, sabendo que as pessoas têm corpos diferentes, capacidades diferentes e capacidades de resolução de uma tarefa, uma demanda específica diferente. Então quem tenta reproduzir o mesmo técnica igualzinho para todo mundo, na verdade está ferindo um princípio que é muito importante para nós treinadores, que é o princípio da individualidade biológica. Você quer fazer igual para todo mundo? Você está ferindo esse importante princípio, que é o princípio da individualidade biológica. Beleza? Então aqui nós estamos vendo uma execução muito boa do Romanian Deadlift, apesar que ele na região lombar, sacral, tem uma tendência ali da moça perder um pouquinho das curvaturas fisiológicas, mas não tem problema, desde que a demanda, a força esteja direcionada no quadril e para frente. O Romanian Deadlift é isso aqui, ó. A força é para frente. A força que você tem que fazer para vencer a barra é para frente. Beleza? Espero que tenha ficado claro para todo mundo a importância desse exercício e espero que o vídeo não tenha ficado tão longo, mas é isso. Eu vou ficando por aqui, lembrando da tríade saúde, paz e estudos. Valeu, falou!